Olá pessoal, Rogério Martins Barbosa, advogado, doutor em Direito dos Resíduos, e hoje nós vamos prosseguir com a nossa conversa sobre os princípios e hoje nós vamos falar sobre os princípios específicos do direito dos resíduos. Nós já falamos lá dos princípios que eram comungados com outros ramos do direito, depois falamos alguns que vinham de outros ramos, mas sofriam uma releitura, e agora esses princípios que nós vamos falar são exclusivos do direito dos resíduos. E são 3 princípios que nós vamos tocar hoje, que são os princípios da valorização, autossuficiência e retroajuste. Vamos lá então. O princípio da valorização, ele significa o quê? Que sob a égide desse princípio, todo o resíduo deve retornar, deve ser trabalhado, deve ser buscado uma solução para que ele tenha ele retorne à economia, ao fluxo de materiais, ele tenha um novo aproveitamento, ele passa a ser matéria-prima secundária, e o descarte, o resíduo residual, ele deve ser evitado ao máximo essa possibilidade, né? Então, assim, como é que se aplica? Vamos pensar assim, o princípio da valorização no resíduo doméstico. Quando a gente pensa no resíduo orgânico doméstico, né? Ele determina que ele seja tratado. E tratado para fazer o quê? Uma possibilidade seria a compostagem acelerada, transformando esse resíduo orgânico em 2 possibilidades. Uma em fertilizante orgânico, ou seja, ele passa novamente a ter valor e utilidade no fluxo de materiais, né? Como fertilizante orgânico para ser usado aí na agricultura. Outra situação é também sendo transformado em CDR, combustível derivado de resíduo, ou seja, ele passa a ser matéria-prima secundária para, por exemplo, produção de energia. Veja que coisa interessante, né? Depois nós temos o princípio da autossuficiência. Tanto o princípio da valorização quanto da autossuficiência são citados pela doutrinadora, a doutora Maria Alexandra Aragão, né? O da autossuficiência, embora ele lembre o princípio da proximidade, né? Mas ele tem um viés totalmente diferente. Ele não tem um viés meramente geográfico, mas de ente político, ou seja, o ente político que produz seu resíduo, ele deve resolver o seu problema. Então, assim, cada município resolve o seu problema, cada estado resolve o seu problema, cada país resolva o seu problema, né? Isso é muito importante, né? Porque significa, inclusive, que o ideal é que cada município resolva o seu problema, e ele não através desse princípio não há então incentivo ao que seriam os consórcios públicos, né? Uma coisa interessante também é que a doutora Maria Alexandra Aragão, ela diz que esse princípio da autossuficiência ele sofre uma mitigação. Eu já falei aqui que princípio ele é pleno, e quando sofre mitigação ele é regra. Mas essa mitigação que a doutora Maria Alexandra falou, eu vou estar fazendo um podcast exclusivo lá no nosso canal. Se você quiser saber daí da mitigação, acessa lá o nosso canal no Telegram. Por fim, nós temos mais um princípio, que é o princípio do retroajuste, também conhecido como do retrofit. O que é esse princípio? Esse princípio eu tive a felicidade de identificar na minha tese de doutorado, e significa o quê? Que você tem que produzir algo de tal maneira que ele seja resistente e que ele possa ter o máximo de vida, podendo ser atualizado. Então implica na escolha dos materiais, em função da questão de estrutura, para aguentar o mais tempo possível. Ele significa no desenho desse produto, para que ele permaneça, ele tenha vida útil o mais tempo possível, né? Ele não é o antônimo da obsolescência programada, tá? Porque a obsolescência programada, vem lá, acho que já ouviram falar do cartão de fibra, etc. Significa você produzir algo e produzir de tal maneira que ele tenha uma vida curta e que ele não possa ser de modo algum consertado. Isso que é a bendita da obsolescência programada, assim, de forma bem rápida. Agora, o retroajuste não. Ele é bem conhecido, embora pouco falado, né, mas ele é bem conhecido e aplicado na indústria bélica. Porque lá você tem produtos, você tem bens muito caros, e que eles precisam ser usados o máximo de tempo para você poder maximizar a relação custo-benefício. Então, por exemplo, indústria bélica aeronáutica, é muito comum você ouvir, olha, o caça ele chegou no seu limite, mas ele passou por um retrofit. O que é isso? De repente muda-se toda a aviônica, porque a estrutura dele foi feita para perdurar muitos anos, ele não está em fadiga de material, pode ser utilizado, mas para ser utilizado a aviônica dele desatualizou, então você tira toda aquela aviônica e põe uma nova aviônica, por exemplo, né? Esse é um exemplo prático da aplicação do princípio do retroajuste, né?
é quase como se você tivesse um grande Lego, né? Tira uma peça e põe outra, mas mantém todo o equipamento, né? Todo o produto. Bom, pessoal, basicamente eram esses três princípios que nós tínhamos que falar hoje, né? E em breve nós voltaremos com um novo vídeo aí falando então do direito dos resíduos. Até mais.